Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre partículas mensageiras, que são os fótons, os gluons, partículas W e Z, que são os bósons, e os gravitons, tá ok? E também nós vamos falar das partículas andrônicas, que são os ândrons, tá ok? Então, nessa aula está dividida entre partículas mensageiras, que é a primeira parte, e os ândrons, que é a segunda parte, tá ok? Então, isso aqui é mais uma continuação, mais uma aula sobre o capítulo que envolve aí o modelo padrão e partículas elementares, tá ok? Se você perdeu as aulas anteriores, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias todo esse material, certo? Então, basta acessar a plataforma, lá você vai ter acesso a essas aulas, que já foram ao ar, e também outras aulas, certo? Além disso, todo o material, a apostila e o roteiro de estudo, certo? Da disciplina física e também das outras disciplinas. Porque não esqueça, todo o material está lá para que você estude, para que você dê continuidade aos seus estudos, certo? Além daquilo que você está estudando em sala de aula, tá certo? Aí na sua escola com seus professores, tá certo? Então, a plataforma Gonçalves Dias é mais um mecanismo, mais uma forma de você continuar aí os seus estudos, tá certo? O importante é que lá no final do ano você consiga a sua aprovação, dos vestibulares e na prova do Enem, tá certo? Esse é o objetivo principal, tá ok? Então vamos à aula de hoje. O que são partículas mensageiras? Vamos começar com essas partículas mensageiras, que é aquele grupo lá, de fótons, dos gluons, dos bósons W e Z e também dos gravitons, tá certo? Então, partículas mensageiras são partículas subatômicas, certo? Ou seja, são partículas que aparecem lá no núcleo atômico, tá ok? Permutadas pela matéria e que são responsáveis pela existência de forças, certo? São aquelas forçazinhas fundamentais que nós também já iremos estudar, tá certo? Mas que você já conhece quais são essas forçazinhas fundamentais, certo? Então existem ao todo 4 tipos de partículas mensageiras, tá certo? Cada uma corresponde a uma das 4 forças fundamentais da natureza, tá ok? Os gluons, por exemplo, certo? Ele transmite a força forte. Os fótons transmitem a força eletromagnética, tá ok? Então aqui nós já conhecemos algumas situaçõezinhas. Por exemplo, a força forte. A força forte, nós já falamos algo sobre a força forte. Não com o nome força forte. Mas nós já entendemos como é que se organiza o núcleo atômico, tá certo? De que forma que ele está organizado e o que faz esse núcleo atômico ser muito coeso, levando em consideração as forças eletromagnéticas que ali estão agindo. Quando nós falamos sobre a parte de física nuclear, nós vimos lá que a divisão do núcleo atômico libera uma grande quantidade de energia, seja por fusão ou por fissão nuclear, ok? E lá, a situação que nós falamos nessa aula era justamente o porquê que aquele núcleo atômico ele ficava tão coeso, uma vez que ele é composto por partículas positivas e por partículas descarregadas. Pela força eletromagnética, certo? As partículas positivas, que são os prótons, eles deveriam se repelir. E não acontece isso no núcleo atômico, certo? Muito pelo contrário, eles ficam ali muito coesos. E no momento que eles são divididos, há uma liberação de energia muito grande. Ou seja, essa energia muito grande que é liberada, era justamente ela que fazia com que essas partículas ficassem ali presas, unidas. E o que faz isso é essa partículazinha chamada de gluon, ok? É como se fosse uma cola. É uma cola, de fato, tá certo? Então, o nome gluon vem de cola, tá ok? É a cola que vai fazer com que essas partículas elementares elas fiquem ali grudadinhas, presas, tá certo? Fiquem coesas ali dentro desse núcleo atômico. Okay? Os fótons transmitem a força eletromagnética. É a força eletromagnética que vocês já estudaram, certo? A força elétrica, certo? E a força
magnética, certo? Então nós juntamos elas duas em um grande grupo chamado de eletromagnetismo, ok? Então esse grande grupo do eletromagnetismo, ele só acontece graças à ação dos fótons, ok? Que vocês também irão encontrar fótons, certo? A palavrazinha fóton, quando for estudar ali os pacotes de energia, certo? E quando for estudar também a luz, tá certo? Então, essa palavrinha fóton ela pode aparecer aí em várias partes do seu estudo de física, tá ok? E ele é responsável justamente por transmitir essa força eletromagnética, tá ok? Lembra-se que a luz não é uma onda eletromagnética, tá ok? Então, se a luz é composta por fótons, tá ok? E é uma onda eletromagnética, logicamente, que vai ser essa partícula que vai fazer com que exista essa interação eletromagnética. Okay? Nós temos os bósons W e Z. Esses bósons W e Z, eles transmitem a força nuclear fraca. Tá, ok? Lembra o seguinte, força nuclear fraca tem uma relação, não é, com o decaimento beta, que nós já falamos também na aula sobre física nuclear. Tá, ok? Então, o decaimento beta é a liberação de um elétron. Isso acontece por quê? Porque eu tenho a mudança, né, de uma partícula subatômica, tá ok? E a partir dessa partícula subatômica acaba se liberando aí, né, acaba sendo liberado aí desse núcleo um elétron. Não só um elétron, também é liberado ali um neutrino para poder manter a relação de equidade, né, das energias e da massa envolvida. Ok? A presença desse neutrino é justamente para poder se ter ali a equidade, né? Na verdade não é nem um neutrino, é um antineutrino que é liberado, certo? Um antineutrino elétron, justamente para manter ali a conservação das massas, tá ok? E tem um graviton. O graviton é uma partícula hipotética, porque é uma partícula que ainda não foi descoberta, visualizada, mas tem indícios que essa partícula ela exista, tá ok? Que ela seria responsável pela transmissão da força gravitacional, tá certo? A força gravitacional, talvez das forças que aqui aparecem, seja aquela força que a gente tem, não é mais intimidade, porque nós estamos aqui diretamente sobre a ação da gravidade, tá ok? Então, por exemplo, se a gente solta um corpo, a tendência dele, logicamente, que é cair, tá certo? Então ele vai cair, certo? De acordo com os estudos dessas partículas elementares, tá ok? A interação entre o ponto em que ele está aqui em cima e aqui embaixo, que é onde ele vai cair, graças à ação da gravidade, é justamente a interação dessas partículas subatômicas que são os gravitons. Logicamente, são partículas muito pequenas, a gente não consegue observar, tá ok? Mas elas acabam interagindo e puxando esse corpo para baixo. Acredita-se que seja isso, há indícios que seja isso. Certo? Então, esses gravitons, por isso que a gente coloca ele ainda como partículas hipotéticas. Tá ok? Continuando. Então, os gluons são partículas fundamentais que agem como partículas, né, de troca, certo? Ou bósons de calibre, certo? Para a força forte entre os quarks, certo? Então, esses quarks que estão presentes dentro das partículas, certo? Esses gluons eles vão justamente fazer aí com que essas partículas fiquem unidas, né? Em termos técnicos, os gluons são bósons vetoriais, certo? Que mandeiam a força forte de quarks, certo? Na cromodinâmica quântica, né? Que é a parte da física que a gente estuda basicamente esse tipo de partícula, né? Que é justamente o gluon, certo? Então, gluons, portanto, participam da força forte, como eu expliquei anteriormente, além de mediá-la, certo? Tornando a cromodinâmica quântica, certo? Que a gente representa por essa sigla, certo? Significativamente mais difícil de se analisar do que a eletrodinâmica quântica. Okay? Então nós temos dois grandes grupos, é a cromodinâmica quântica e a eletrodinâmica quântica. Certo? Então fica mais difícil a gente observar a cromodinâmica do que a eletrodinâmica. Tá certo? Então, aqui nós temos, né, a interação do gluon. Então o gluon ele vai, por exemplo, unir aqui, não é, colocar junto essa partícula up, né, e essa partícula down. Isso é um exemplo, tá certo? Mas poderia ser também down com down. Lembrando que essas partículas elas também trazem cargas, certo? Lembra? A partícula down,
né, ela é menos 1/3 e a partícula up é mais 2/3. Então essa questão do mais e do menos são cargas elétricas, tá ok? E, por exemplo, nós temos duas partículas down, então são duas positivas. Então a tendência delas, né, é de acordo com com o eletromagnetismo, é que elas se afastem, certo? Mas o gluon ele vai fazer esse papel de colar essas partículas, ok? De deixar elas ali bem unidas, ok? Os fótons são partículas que compõem a luz e podem ser definidos como pequenos pacotes, não é, entre aspas, que transportam a energia, né, contida nas radiações eletromagnéticas, certo? Os fótons são esses pacotes de energia, né? Quando a gente fala de quantização da energia, essa quantização de energia nada mais é do que esses pequenos pacotes de energia que a luz tem, né, dividido. Então, cada pacotezinho desse é uma quantidade de energia da luz, por exemplo. Ok? Então, segundo Einstein, um fóton deve possuir uma quantidade fixa de energia, definida pela seguinte equação, né? A energia igual esse H que nós chamamos de constante de Planck, certo? Vezes o F, que é a frequência, né? A frequência de vibração, né? A frequência da radiação eletromagnética, certo? Então, nessa equação, o E é a energia, certo? Pertencente ao fóton, certo? Essa energia total pertencente ao fóton. O F é a frequência da radiação eletromagnética, tá ok? É a vibração eletromagnética que vai existir, tá ok? Então nós podemos observar, por exemplo, na luz, já que nós estamos falando de luz. Para cada cor luz, daquelas 7 cores, entre aspas também, né? Dessas 7 cores que a gente observa no espectro eletromagnético, as cores do arco-íris, por exemplo, para cada cor nós temos uma frequência de vibração diferente. Ok? Tem aquelas que vibram menos e aquelas que vibram mais. Certo? A frequência é menor e a frequência é maior. Tá ok? Aquelas que vibram mais, certo? São cores mais energéticas, certo? Do que aquelas que vibram menos, porque a frequência é maior. Certo? Isso é um exemplo. No espectro eletromagnético, que são as cores do arco-íris, vamos assim dizer, ele vai do vermelho ao violeta. Certo? Então nós temos o vermelho, o alaranjado, o amarelo, né? O verde, o azul, o anil e o violeta. Tá certo? Então essas são as cores do arco-íris. Certo? Aquela menos energética, que tem menor frequência, é o vermelho. E aquela que tem maior frequência é o violeta. Certo? E além disso, nós temos outras faixas dentro desse espectro eletromagnético. Okay? Abaixo do vermelho nós temos as ondas de infravermelho. Né? O nome já fala, infra é abaixo do vermelho, certo? Que tem frequência diferente, tem energia diferente. E o ultravioleta. O ultravioleta está acima do violeta, certo? Que é de frequência maior e de energia maior. Então, esse aqui é um exemplo para a gente ver aqui essa questão da energia envolvida com a frequência, certo? Ainda do espectro eletromagnético, nós temos aquela radiação não ionizante, nós já falamos isso em aulas anteriores. Essa radiação não ionizante é aquelas que são menos energéticas, certo? Que para o nosso corpo humano, né, para a nossa estrutura, acabam sendo ondas inofensíveis, certo? A onda de rádio, uma onda de TV, certo? O micro-ondas, a própria luz, certo? A própria luz. E existe a radiação ionizante, que são aquelas que a curto e a longo prazo elas vão trazer algum malefício para o corpo humano, certo? As ondas ultravioleta, como é de frequência maior, vai ter energia maior. Isso acaba mexendo com a estrutura do corpo humano. A longo prazo, esses raios UV, eles acabam sendo maléficos. Certo? Só lembrar do câncer de pele, por exemplo. O raio X, que é mais energético, tem maior frequência, tem maior energia. Ok? Logicamente que ele vai ser bem mais maléfico do que os raios UV. Ok? É justamente por isso que tem que ter toda uma preparação para que seja exposto ao raio X, certo? E tem um raio gama também, né, que também é utilizado na medicina, que é mais maléfico do que o raio X. Então a exposição a ele, tá certo? Não precisa ser tão prolongada para que tenha os mesmos efeitos, tá certo? Bom, então essa radiação de frequência eletromagnética, né, da frequência eletromagnética, ela
é dado em Hertz, né, que é o segundo a menos 1, né, 1 sobre segundo. E o H é a constante de Planck, ok? Que possui valor de 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundos, tá certo? Ou 4,14, né, vezes 10 a menos 15 eletrovolts segundos, tá certo? Então, segundo essa definição, a quantidade mínima de energia, né, que uma onda eletromagnética deve possuir corresponde ao produto H vezes F, né, que é a constante de Planck vezes a frequência, certo? E qualquer valor de energia para uma radiação, para uma radiação eletromagnética deve ser o múltiplo inteiro desse produto, tá ok? Então, nós temos aqui esses fótons, né, e de que forma que a gente vai trabalhar com eles. Bom, então o fóton, ele é uma partícula elementar mediadora da força eletromagnética, já falamos isso anteriormente, certo? O fóton também é um quanto da radiação eletromagnética, que é a luz, tá ok? Então a palavra fóton foi criada por Gilbert Levis, né, em 1926, certo? Ele só deu um significado para essa palavra, né? Então fótons são bósons, certo? Que possuem spin igual a 1, ok? Então a troca de fótons virtuais entre as partículas, como os elétrons e os prótons, é descrita pela eletrodinâmica quântica, né, pelo eletromagnetismo, né, a qual é a parte mais antiga do modelo padrão da física de partículas, certo? Ele interage com os elétrons, certo? E os núcleos atômicos sendo responsável por uma das propriedades da matéria, certo? Lembrando que a matéria tem várias propriedades, né? Tem a massa, tem a carga, ok? Tem o spin, tem o momento, né? Por aí vai, certo? Isso tais como a existência e estabilidade dos átomos, moléculas e sólidos, ok? Bom, as partículas W e Z, que são os bósons W e Z, né? Conhecido como bósons fracos ou menos especificamente como bósons vetoriais intermediários, certo? São essas palavras que vocês podem encontrar aí nas pesquisas que vocês irão fazer futuramente. Então, são partículas elementares que mediam a força fraca, certo? Seus símbolos são o W+, W- e o Z, né? Por isso que são chamados de partículas elementares W e Z, certo? Os bósons W têm uma carga elétrica positiva e uma negativa, né, de uma carga elementar, ok? Respectivamente. E são antipartículas um do outro, ok? São antipartículas um do outro. O W mais e o W menos são partículas e antipartículas um do outro, tá certo? O bóson Z é eletricamente neutro, ok? Por isso que ele não tem essa especificação mais e menos. E é a sua própria antipartícula. Olha só, ele é a própria antipartícula dele, ok? As três partículas têm spin, né? É 1, e os bósons W possuem um momento magnético, enquanto que o Z não tem nenhum, né? Não tem a questão do momento, certinho? As três partículas possuem duração muito curta, certo? Com uma meia-vida de cerca de 3 vezes 10 elevado a menos 25 segundos, ou seja, são partículas que elas aparecem e desaparecem muito rápido, tá ok? Já que o tempo de meia-vida delas é muito curto, muito pequeno. Sua descoberta foi um grande sucesso para o que hoje é chamado de modelo padrão da física de partículas, tá ok? A última partícula aqui é o gráviton. O gráviton é uma partícula elementar hipotética, bem como eu falei, que seria responsável pela transmissão da força da gravidade na maioria dos modelos da teoria quântica de campos. É por isso que lá no modelo padrão não aparece o graviton ainda, tá certo? Porque ele é uma partícula hipotética. A teoria postula que os gravitons sempre são atrativos, né? Aquela força de atração. É por isso que a gravidade, até então, ela é só atrativa. Se a gente for comparar com as outras interações. Por exemplo, as cargas elétricas, nós podemos encontrar atração e repulsão entre elas, certo? Os polos magnéticos, eles podem ser atraídos ou repelidos,
Tá, ok? Nessa lógica, a gravidade ela também poderia ser uma gravidade positiva ou negativa, né? Atração ou repulsão. Mas isso não acontece, porque os gravitons eles sempre atuam para que ocorra a atração entre as massas, tá certo? Então a gravidade ela nunca se repele. Atuando além de qualquer distância, certo? A gravidade ela é universal e vem de um ilimitado número de objetos. Portanto, se os gravitons existir, deve ser um bóson de spin par e igual a 2, certo? E deve ter uma massa de repouso zero, segundo a mecânica quântica. Tá ok? A parte dos ândrons vai ficar para que vocês façam as pesquisas posteriormente, tá ok? Finalizamos por aqui e até a próxima.